Então, assim, até dentro do tema que eu abordei no início, na introdução, eu queria que você me desse a sua opinião sobre esse assunto, né? Porque a gente já discutiu muito nesse canal, né? Que é um canal voltado para empreendedorismo, para negócio, sobre carreiras. E a gente tenta dar dicas, né, para as pessoas crescerem profissionalmente. E uma coisa que a gente sempre acaba cruzando as opiniões é a questão do talento nato, né? Aquela pessoa que já tem uma tendência a ser bom em determinada coisa, que eu acredito que existe, né? Existem diversos tipos de inteligência, cada um às vezes, né, tem facilidade mais com aquele tipo de inteligência, seja ela, né, às vezes lógica, matemática, seja, né, questão de mais de humanas, mais de ser um escritor, de imaginação. Cada um tem algumas habilidades naturais de comunicação, né, de ser um bom vendedor, etc. Mas eu acredito muito firme isso na questão de que tudo pode ser aprendido, tudo pode ser estudado, tanto que você hoje dá aula para novos escritores para justamente absorver esse talento. Mas no seu caso em si, você acha que foi algo que você se apaixonou pelo hobby da leitura e aí você treinou exaustivamente a questão de escrever e se tornou o que você é hoje, né, um sucesso como escritor? Ou você acha que você sempre teve esse dom? Qual que é o paralelo que você vê referente a esses dois pontos de vista? Tem muitas coisas aí nesse saco, né? Parte é talento, sim, sem sombra de dúvidas, né? Como é que você encanta uma pessoa, enreda uma pessoa? O meu livro mais longo, editado pela editora Rocco, pelo selo Fábrica 231, ao tamanho da criança. Ele tem Gigante. 783 páginas. Você não segura a pessoa da primeira à última página se você não tem uma habilidade. Agora, em todas as conversas que você teve com todo tipo de profissional, sendo ele com talento nato ou talento adquirido, eu acho que existe uma linha forte que une e reúne a todos, que é determinação. Você tem que estar determinado a fazer o seu sonho acontecer. Senão ele é só um sonho. E nunca vai deixar de ser um sonho. Ah, eu sonhava ser um médico. Ah, eu sonhava ser locutor de rádio. Ah, eu sonhava ser escritor. Eu sonhava ser roteirista. Ah, eu sonhava ser físico nuclear ou físico é, astronômico e queria estar numa equipe da NASA. Se você não tiver a determinação Uhum. absoluta de chegar lá, é, você não vai conseguir nada. Então, uma coisa, aquilo que eu disse, uma coisa que eu tenho certeza é: eu seria escritor, eu escreveria todos os dias, eu teria. Eu tenho 20 e poucos livros escritos porque é a minha profissão. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir o computador e escrever um pouco, escrever alguma coisa. Às vezes não é nem literatura, mas é escrever. Uhum. Mas com certeza eu teria 7, 8 romances escritos, independente de ser talentoso, independente de ser é, Sobreviver com isso, uma por exemplo, catástrofe, é, questão independente financeira. de ter os livros publicados, eu escreveria. Mas, mas eu queria ser um escritor publicado. Então, quando eu enviei o 7 para várias editoras e recebi o não, no alto da minha petulância, eu liguei para uma das editoras que tinha dito: a história é boa, mas não é boa o suficiente para ser publicada, não vamos publicar. Nossa, Eu fiquei com aquilo, né? Tipo, caramba. poxa vida, por quê? O que será que tem o livro? Será que ela pode me orientar? E liguei. Escuta, você me mandou uma carta aqui dizendo que o meu livro é bom, mas que não vai publicar. Você podia me dizer por quê? E ela disse Olha algo só. que me marcou profundamente, profundamente mesmo. Uma pessoa que lê desde a infância. Ela disse: leitor brasileiro não gosta
de ler terror escrito por autor brasileiro. Aí eu fiquei boladão, Thiago, fiquei Nossa, boladão com caramba. aquilo. Como O assim quê? o leitor brasileiro não gosta de ler terror escrito por autor brasileiro? Pô, eu leio escritoras de Sydney, eu leio escritoras e escritores de Angola, eu leio Uhum. autores ingleses. Tenho para mim meu maior padrinho na literatura, um norte-americano que se naturalizou inglês, Henry James, que escreveu pérolas como A Volta do Parafuso, que só foi inspiração para o filme feito pela Nicole Kidman, Os Outros, e também é, A Mansão Bly, A Maldição da Mansão Bly, uma série incrível, está na Uhum. Netflix, vocês podem acompanhar a genialidade desse homem. Victor Hugo, que fazia você ler uma página atrás do outro em Os Miseráveis, e me ensinou a amar um inimigo detestável, né? Então, o que importa de onde veio esse escritor? Não importa. Então, eu fiquei também putíssimo por 15 minutos, deprimido por 10 e falei: quer saber? Eu vou lançar o set por minha conta. E como eu disse, trabalhava numa empresa de cartão de crédito e falei com a minha esposa, eu já tinha o primeiro neném, trabalhava, morava no fundo da casa da minha mãe, e falei: olha, eu tenho um plano, não querem lançar o set, mas eu vou lançar o livro, eu vou guardar R$ 300 por mês. Naquela época, não sei Nossa, atualizado quanto daria, não caramba. faço a menor ideia, mas enfim. Para publicar 1.000 livros era tipo, hoje, R$ 25.000, um negócio assim. E, Nossa. Tiago, você tá ligado que a alegria de pobre dura pouco, né? 3 meses depois eu fui demitido. Então, só para entender a questão da história, nessa época você estava trabalhando com o que exatamente? Na empresa de cartão de créditos, Ah, de você ainda estava lá. madrugada. Ah. De madrugada. Então E já, né, aí, assim, cá entre nós, você estava começando, né? Não sei, não tô nem falando da referência da função em si, mas imagino que você não ganhava muito, né? Então, naquela época, com aquela inflação, você separar R$ 300 para conseguir investir no seu sonho já era uma dificuldade imensa, né? já era uma dificuldade imensa. Mas eu tive a sorte de trabalhar no departamento bilíngue, que Hum, pagava um pouco melhor, e de madrugada tem aquele tinha um adicional adicional noturno. noturno. Por isso eu podia guardar um pouquinho. E era suado, não era fácil não guardar. Imagino. E a família questionava coisas. Por que você não vai guardar dinheiro para comprar sua casa, né? Essas coisas. Por isso que eu Uhum. estou falando de determinação. Você tem que colocar um foco. Conversei com a minha esposa. Se com a minha esposa, eu e ela, tá tudo bem, então vamos lá. Põe um cabresto aí e olha para o que você quer. Você quer que esse livro seja um livro publicado? E daí que você vai nadar. Esse é a capinha original, o primeiro set de todos. Esse aqui é da gráfica. E aí, quando fui demitido, lembro de pegar a minha esposa, ir no meu ninho, voltar para casa, pegar a minha esposa, ir até a Milk and Mellow, que funcionava de madrugada, e conversar com ela. Eu falei: olha, sabe aquele plano de 3 meses atrás? Então, mudou um pouquinho. Fui demitido. E Putz. quando chega o fundo de garantia, essa coisa que o trabalhador brasileiro tem, ainda bem, fundo de garantia por tempo de serviço, Uhum. tipo, dava. Era 25 mil para publicar, eu ia receber R$ 25.700.
Fui para a gráfica lá na Barra Funda, voltei com R$ 700 no bolso, esposa, uma filha para criar e uma encomenda, uma nota de encomenda de 1.000 livros de O7, que eu comecei a distribuir. Não tinha distribuidora do Vianco, não tinha, ninguém conhecia, não tinha, mal tinha rede social, não tinha nem Orkut na época. E saí lá em 2000, talvez até fosse incipiente, estivesse começando. Eu lembro da internet discada nessa época. Estava rindo disso ontem com a minha filha do meio, que nem não sabia, não lembrava que a internet era discada. Desliga o telefone, eu vou usar a internet. Só depois da meia-noite. E comecei a distribuir de livraria em livraria, né? Nossa. E com determinação, com vontade, com chaveco, porque eu deixava os livros, eles falavam, deixa 7 livros aqui, vamos deixar 10, vamos ver como é que é. E olha como aquela editora estava errada. O primeiro grupo a gostar do livro e aceitar o livro e querer o livro não foram nem os leitores, foram os gerentes de livraria. Naquela época era tudo descentralizado, né? A internet era pífia. Sim, sim. Os gerentes tinham autonomia para comprar os livros. Então eles compravam o meu livro direto da minha mão. Mas era aquela coisa de... Você convencendo o papo ali também, né? Tipo, falando de da deixar ideia, da história. Exato. Abria a maleta, eu publiquei um livro. E eles não estamos pegando poesia, não, tal, sem desmerecer nada a poesia, mas é que era uma enxurrada de livro de poeta, né, que chegava na porta deles. Eu falei, não, é um livro de ficção, são 7 vampiros que foram encontrados na caravela de prata e eles vão para Osasco. Aí a pessoa virava, o que foi? O quê? Vampiro em Osasco chama atenção na hora, né? O que você disse? Aí eles pegavam e olhavam. E eu não tinha um centavo para fazer marketing. Então todo o meu marketing era capa. A cara é do meu amigo Rodrigo, que eu agradeço até hoje. Olha só, que legal. Quem fez a capa foi o meu amigo Christian, que é irmão do Rodrigo, aquela coisa ação entre amigos, né? O 7. Eu falei, olha, tem gente que não acredita em vampiros aqui, porque se a pessoa entrar na livraria, ler lá, o 7, André Bianco, caguei. Agora, se colocar, tem Boa gente visão que de não marketing, acredita sim. em vampiros. Opa, peraí, deixa eu ver. André Bianco é um nome ambíguo, assim, será que é italiano? Que é? E põe lá uma sinopse de terror mesmo, né? Uma caravela encontrada com 7 cadáveres dentro. Você dá os beats do terror, né? A pessoa fala, eu gosto disso aí. E aí o livro estava em mais de 20 vitrines, não eram livrarias. Ele estava, em menos de 6 meses, Thiago, em mais de 20 vitrines em São Paulo. Olha só, que legal. E chegou a vender em algumas livrarias mais que qualquer outro best-seller da época. Nossa. E eu fazia também algumas manobras não muito bonitas aqui de se falar, mas enfim, a gente está lá tentando, né? Tipo, eu ia numa FENAC da vida, tava o livro do Jô Soares em destaque, eu pegava o meu 7 que tava lá no fundo do Caxundó, lá do livros nacionais de Osasco, bizarros, aí eu pegava o livro, botava em cima do Jô, assim, e tal. E aí, o 7 foi vendendo. Iniciativa, legal. É o que eu falo, determinação. Tem essa palavra ação no conjunto aí que não basta você ter a iniciativa, você precisa ter a acabativa Ação, também. sim. Vai lá e termina a sua coisa, bicho. Senão ninguém vai fazer para você. Não, legal. E aí, dentro da pergunta que eu falei, acho que ficou claro, né, sua resposta e tal, mas eu acho que meio que resume os dois lados a questão que você falou da paixão, né? Acho que assim, para você ter essa determinação, você tinha que ter a paixão e já ter aquela ciência que era aquilo que você queria, que aquilo que você gostava, que aquilo que você se amava. Então, depois que você descobre isso e tem certeza que é aquilo que você quer para sua vida, nada é fácil, né? A gente reforça muito nesse podcast, né, que
a gente é acostumado hoje com redes sociais, etc., com influencers, né? Com muitas propagandas de marketing digital, etc., falando, você fica milionário, faça meu curso que você vai ficar milionário, você vai virar, como escrever um best-seller, tem, né? Eu já vi propagandas disso. E como se fosse fácil, né? E a gente sabe que não é, tudo que realmente vale a pena é na base do sacrifício, mas a paixão que move você se sacrificar para o negócio acontecer, né? Sua história é um exemplo disso. A gente tem uma cobrança, assim, imensa, né? E ninguém é obrigado a ser milionário, né? Isso é uma coisa que a gente coloca na cabeça. Sim, isso é do ethos norte-americano, coisa que vai mudando o tempo todo. O ethos norte-americano eu cito porque tinha... Lá atrás, na Grécia Antiga, o ethos era